E aqui nós temos um diálogo do Senhor Jesus com Pilatos. E Pilatos então estava naquele momento dando o que a gente chama de carteirada, né? Uma carteirada em Jesus, assim: eu sou mais autoridade aqui, sou eu que mando aqui nesse lugar. E a resposta de Jesus, com toda a brandura, com toda a serenidade, né? Porque a autoridade não é grito, a autoridade não é no berro, né? A autoridade é um exercício daquele que é. E Jesus então, em João 19, verso 11, ele responde assim: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui nós temos duas coisas implícitas na resposta de Jesus. Primeiro, ele fala da autoridade que vem de Deus. Então, Pilatos somente tem autoridade para governar, para exercer juízo, e naquele momento, inclusive, fazendo eco a Romanos 13, né, que Paulo posteriormente, lá por volta do ano 54, 56, ele declararia isso no capítulo 13 de Romanos: toda autoridade é instituída por Deus. Então, toda a palavra de Deus, ela se complementa. Então, de fato, Pilatos, como autoridade instituída por Deus, e naquele momento representando a autoridade de Deus, e o próprio Deus julgando o seu filho, de fato, estava ali autorizado a fazer isso. Mas o detalhe é que todo o processo estava viciado, todo o processo era injusto, e todo o processo estava movido por pecado. Os traidores, ali a partir dos fariseus, dos escribas, que tinham uma amargura contra Cristo, e nós lemos o Evangelho de João, a partir do capítulo 7, eles tentavam incriminar Jesus. Tanto é que o processo de Jesus foi todo irregular, foi de madrugada, não houve convocação, não houve quórum, né? Teve toda a irregularidade possível, houve mentira, falsa testemunha, tudo. Mas quando Jesus é agora apresentado diante de Pilatos, ele também diz: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então observe bem, o próprio Senhor Jesus aqui, ele deixa bem claro: você está pecando. Qual era o pecado de Pilatos? Temor de homens. Ele tinha medo de ser rejeitado, ele tinha medo de perder o cargo dele, ele estava agindo ali sob a pressão da liderança dos judeus, ele estava pecando. O povo estava sendo manipulado, como o próprio pastor Rogério agora há pouco mencionou, né? Mata, crucificam, também estava em pecado. Os escribas e fariseus estavam ali agindo junto com os sacerdotes, e os sumos sacerdotes também estavam agindo por amargura. Judas tinha entregue Jesus também como um traidor. Você tem várias pessoas, por motivos e situações diferentes, pecando contra Cristo, e você tem como medir a gravidade do pecado de cada um deles. Então havia pecados. Você não pode dizer que a gravidade do pecado do povo manipulado era a mesma gravidade de um homem que tinha poder, e ele tinha consciência, e ao dizer para Jesus: eu tenho autoridade para te soltar. Ao dizer isso para Jesus, ele não estava ali, embora a motivação do orgulho do coração dele era de dar uma carteirada em Jesus, né? Ele diz assim: eu que mando aqui. Mas ao dizer isso, ele estava trazendo sobre si consciente maior juízo, e a gravidade do pecado dele era maior ainda diante da multidão. Mas detalhe, Jesus vai dizer para Pilatos: maior que o teu pecado é o pecado daqueles que me entregaram para você. Perceberam? Então Jesus não diz assim: está todo mundo pecando igualzinho aqui.